conheço nenhuma mãe que esteja exausta por causa da maternidade que não seja uma boa mãe. Então, parabéns aí, mamães que estão assistindo esse conteúdo. Muito exaustas, cansadas, mas fica esse alento de que muito provavelmente você é uma boa mãe, você está fazendo um bom trabalho. E é importante você buscar conteúdo como esse, que também é uma forma de rede de apoio para você aprender a lidar com a sua maternidade. E foi através de vídeos assim que eu consegui me sentir um pouco menos exausta e consegui também organizar um pouco o meu pensamento para lidar melhor com a exaustão materna. Eu sou mãe do Benjamin, ele tá com 1 ano e 3 meses fazendo hoje, na gravação desse vídeo. Ele é o sonho da minha vida, a realização de um sonho. Então, eu entendi que o fato de eu me sentir cansada, exausta com os cuidados com ele não tem nada a ver com o amor que eu tenho com ele, o quanto ele me faz feliz. Mas tem a ver muito mais com a forma como, de repente, a maternidade ficou. Uma forma muito individual, solitária, isolada mesmo. E isso daí tem afetado muitas de nós. No meu caso, uma das coisas que me pegou de surpresa na maternidade foi justamente isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa de contato com muita gente, e de repente na minha maternidade eu me vi isolada. Porque as pessoas elas continuaram cuidando da sua vida, indo trabalhar e tendo seus quefazeres, e eu passei até por uma escolha própria a ficar dentro de casa cuidando do meu filho. E isso, até 1 ano de idade, eu fiquei 24 horas, 7 dias por semana, só eu, o pai também, né, mas na maior parte do tempo eu ali cuidando dele, e com a ajuda do pai quando ele chegava do serviço, né. Quando ele chegava do serviço, ele ia ali cuidar da criança, mas as atividades da casa permaneciam para eu fazer. Então, tinha ali uma ajuda, um suporte dele à noite quando chegava do serviço, mas de resto, nas madrugadas, durante o dia, era eu e a criança. E essa circunstância de ficar o tempo todo com a criança dentro de casa, sem ter, na maior parte do dia, um outro adulto para conversar, para fazer trocas, isso daí acabou me fazendo me sentir muito solitária e triste. E eu comecei a buscar alguns recursos, principalmente na internet, né, em podcasts, procurando tentar entender o que estava acontecendo ali com o meu emocional e a organizar a minha mente mesmo, né. E eu percebi que agora tá tendo bastante conteúdo a respeito, percebi que não sou única, mas é esse sentimento de ser único que acho que entristece a gente, porque na época da pandemia, quando a gente teve que se isolar para nos proteger, tava todo mundo isolado, então tava todo mundo meio que compartilhando do mesmo sofrimento. Agora não. Quando você é mãe, você tem um bebezinho, você fica ali cuidando dele, é só você que tá isolada ali. E isso daí coloca a gente no pé de desigualdade em relação aos outros, né? Isso causa tristeza. Mas, além disso, que leva à exaustão materna, eu fui enumerando algumas coisas, né? Eu acho que a primeira coisa é a preocupação, né? Diz que a preocupação já começa ali na gravidez. Você descobre que tá grávida, você já começa a se sentir culpado. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ai, meu Deus, tomei um remédio, será que fez mal pro bebê, né? Acabei de descobrir que tô grávida, tomei cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, será que já fez mal pro bebê? Então já tem essas preocupações. E a partir dali é uma sucessão de culpas, né? Culpas sem fim. E isso daí traz um desgaste emocional, né? Muito estresse até. E depois começa as preocupações em querer ser uma boa mãe, levar a gravidez da melhor forma possível, que alimentos eu vou comer, tomar vitaminas, colocar música clássica, enfim, tantas coisas que nós mães fazemos, né? Pro bebezinho ter o melhor desenvolvimento dentro da barriga. E quando ele nasce, essa preocupação, ela vai, daí sim é sem fim, né? Nós querendo sempre dar para os nossos filhos o melhor desenvolvimento, procurando informação, e isso causa muita preocupação, e muitas vezes a gente vê que eu poderia ter feito isso ou aquilo, né? Então nasce uma mãe, nasce uma culpa, e essa culpa ela nos consome muitas vezes, o que também gera um estresse.
Tem a própria questão biológica mesmo, né, que envolve a maternidade. Quando a gente está grávida e a gente é bombardeado por bons hormônios ali para ajudar no desenvolvimento da criança, mas quando a criança sai do nosso corpo, vem outros hormônios, mas aqueles bons hormônios deixam, e aí a gente começa a ter o corpo ele começa a tentar entender isso, e isso gera também muito cansaço físico. Tem o próprio aleitamento, que muitas vezes faz a gente precisar de tomar muita água. No meu caso, eu fui me recuperar fisicamente do parto, acho que quando meu bebê estava com 6 meses. Isso porque o parto, no dia do parto, meu intestino mudou. Tem o meu intestino antes e depois do parto. Meu intestino fluía muito bem, estava fluindo muito bem na gravidez. Na verdade foi maravilhoso, indo contra aí a maioria. Mas no dia que eu tive meu bebê, meu intestino ficou 5 dias sem funcionar. E depois eu comecei a fabricar pedras, e eu fui resolvendo isso, tentando cuidar com a alimentação. Mas até os 6 meses do meu bebê eu tive muita dificuldade no meu intestino, fiquei muito ressecado. Então isso gerou um estresse mesmo por conta do fator biológico. Então esse negócio de puerpério até 40 dias, mais ou menos. Às vezes ele dura, a parte biológica pode durar, a fisiológica, né, pode durar um pouquinho mais. Mas o que a gente sabe que dura mais mesmo é a questão emocional, né? Eu percebo muito o meu emocional, uma grande diferença de antes e de depois do parto. Eu sou muito feliz, como eu já disse, grata pelo meu bebê, mas eu percebo assim, uma sensibilidade muito maior. As coisas elas têm causado mais impacto em mim, principalmente do lado negativo. E isso é algo que eu tenho tratado, né? Porque mexe muito com o nosso. Nós éramos, no meu caso, meu primeiro filho, eu só tenho o Benjamin, esse de 1 ano e 3 meses. Então eu era uma mulher muito ativa, trabalhava, fazia muitas coisas, meu voluntariado, enfim, muitas coisas, muito ativa, e de repente eu me vejo cuidando do bebê, cuidando da casa. Isso daí afeta muito o nosso emocional, né? Para mulheres que trabalhavam, que também abriram mão de trabalhar para cuidar do bebê. E daí começa também a surgir muitas outras questões que eu também vou falar mais a respeito. Então, primeiro aí, querer ser uma boa mãe, dar o melhor cuidado, desenvolvimento do bebê, gera muito estresse. Se você já era dona de casa ou ainda conciliava com o trabalho secular e agora você continua cuidando da sua casa, bom, agora além de ter todos esses afazeres que são muito grandes, agora tem uma vida para cuidar, e essa vida faz uma bagunça. Então aumentou muito mais o trabalho e uma pessoa que necessita ali o tempo todo de cuidado, né? Então são inúmeras trocas de fraldas, inúmeras refeições para fazer. E o trabalho ele aumentou bastante com a maternidade. Isso daí causa muito estresse e cansaço também. No meu caso, uma das coisas que é o terceiro fator é a falta de rede de apoio. Para mim, isso acho que é o que mais me gerou essa angústia na maternidade. Porque se eu tivesse mais recursos para pagar alguém para cuidar da minha casa, da limpeza mesmo, do asseio, regularmente, isso acho que teria me trazido menos estresse, né? Então, ter que cuidar de todos os afazeres que já tinha antes, os afazeres que agora vêm por conta da criança, né? Então, tem mais roupa para lavar. No começo, a gente tem que separar as roupas para lavar, cuidar ali dos itens do bebê. Então, vem mais tarefas. Então, se eu tivesse conseguido ter um apoio de alguém regularmente limpando minha casa, teria ajudado bastante. Ou então também mais visitação, mais colo pro meu bebê, mais pessoas aqui me dando apoio dentro de casa. Eu não tive muito disso. Também não posso reclamar, meu esposo ficou em casa nos 2 primeiros meses depois que o bebê nasceu, então eu tive muito apoio dele. Justamente nesse período eu não estava querendo muita visitação, que eu estava querendo só depois que ele tomasse as primeiras vacinas, né? Mas mesmo depois que tomou as primeiras vacinas, já não era assim tanta novidade o nascimento do meu filho. Então as pessoas elas acabam não vindo tanto visitar, e quando vem elas acham que você já está dando conta de tudo. Então aquela visita que vem e dá uma ajuda prática, eu tive algumas, mas confesso que seria bom ter tido mais, e necessário.
E eu entendo quando a gente vê as mulheres falando sobre a questão da rede de apoio, né? E ser visitas que práticas, né? Então, se você vai visitar uma criança, lembra de usar máscara, higienizar as mãos, não ir resfriado, mas também chegando lá, tentar lavar uma loucinha, né? Enxugar uma louça, às vezes lavar um banheiro, coisas assim ajudam tanto a mãe, né? Ali com o bebê, então faça uma visita que seja uma visita útil, né? Então você vai conhecer a criança, então deixa ali uma ajuda para aquela mãe que ela realmente precisa, né? Isso ajuda bastante. Daí outras questões, eu já falei, né? Isolamento materno, às vezes você não pode visitar, enfim, não pode estar lá ou, enfim, ser uma rede de apoio, mas às vezes você pode ligar, mandar uma mensagem, conversar, perguntar como que tá. Às vezes a mãe ela tá precisando de conversar, né? Liga ali um pouquinho pra ela, que ajuda bastante. Então, aí ela se sentir um pouco fora daquele círculo, né? Que vira um círculo, né? A gente troca bebê, dá de mamar, coloca pra dormir, brinca com a criança. Quando consegue fugir disso, vai lavar uma louça, lava uma roupa e fica ali nos afazeres domésticos e volta pra criança e não sai disso. Então, de repente, você conseguir conversar um pouquinho com essa mãe, tirar ela um pouco disso, vai ajudar bastante, né? Um quinto ponto é a questão da insegurança financeira, que no meu caso pegou bastante, né? Então, como eu disse, eu era uma pessoa bastante dinâmica, trabalhava, fazia um voluntariado, dava outras pessoas, estava em contato com outras pessoas e volta e meia ali a questão do dinheiro, né? Não tinha preocupação, coisa e tal, mas agora, dentro de casa, com a criança, eu já não consigo mais ter tanta disponibilidade para fazer coisas que eu fazia antes, né? De trabalho mesmo, né? Porque uma vez que eu quero cuidar do meu filho, então isso daí se tornou uma coisa assim que me preocupa bastante. Pela questão do dinheiro, né? E também pela questão do trabalho, a gente precisa de se sentir útil em outras áreas da vida. Então, de repente, você ficar dentro de casa cuidando de bebê, por melhor que nós façamos isso, faz falta, né? Um ganho, se sentir útil. E muitas vezes e o dinheiro em si também faz falta, né? Então, a insegurança financeira é um fator de trazer estresse, de contribuir para a exaustão materna. Tem a questão também, um sexto ponto, dos padrões que nós mesmos estabelecemos antes da maternidade, né? No meu caso, falava 0 telas, meu filho não vai começar até fazer 1 ano, não vai pra creche. E depois, quando a gente está vivendo a maternidade real, a gente vê que a gente tem que reavaliar essas ideias. E no meu caso, elas são, olhando na teoria, elas são maravilhosas, e na prática também, para quem consegue. Mas no dia a dia, na maternidade real, às vezes é o caso de você mandar a criança para creche, quer por causa de emprego, ou quer também por causa de se sentir tão exausta a ponto de você a ponto de você entender que você precisa de uma válvula de escape. E de uma ajuda mesmo, né? Então, mandar a criança para creche pode ser uma ajuda à sua rede de apoio que você precisava, que você não tem, e vai te ajudar bastante. Mas isso é uma questão de você organizar dentro de você mesmo. E foi o que eu precisei fazer. A tela, eu não dou tela pro meu filho, mas eu me peguei em alguns momentos durante viagens, ele muito agitado, não tinha o que fazer. E eu percebi que entre tirar ele da cadeirinha e pegar no colo e dar uma tela pra ele, seria mais seguro dar a tela pra ele naquele momento, né? Então ajudou, e naquele momento a tela foi uma rede de apoio, né? Então eu não dou telas pro meu bebê de maneira rotineira, mas em ocasiões pontuais uma ajuda bastante, viu? Então esse ponto aí foi padrões estabelecidos antes da maternidade, né? Saber reavaliar na maternidade real esses padrões, considerar, para você poder se autoajudar também, para você continuar sendo essa mãe maravilhosa mesmo, né? Ter essa disposição. Então às vezes tem que reavaliar alguns padrões. E o sétimo é entender que a vida mudou. Então, depois que a gente tem filho, antes a gente era só mulher, agora a gente é mulher e mãe. E isso vai ser pra sempre, né? Então, entender que a vida mudou. Mas, nisso que a vida mudou, não se entregar ali a esse ciclo, né? De fazeres domésticos, criança, busca de dinheiro, não. Mas, às vezes, se dar a oportunidade de ter um momento seu no dia. No meu caso,
eu reservei que todo dia eu ia tomar um banho não corrido, um banho, né? Ali não precisava ser um banho prolongado, mas um banho organizado. Então, logo que o bebê nasceu, ele mamava demais, então eu dava de mamar pra ele, eu deixava ele dormir, e daí eu sabia que deixava o pai cuidando à noite, e esse era o momento de eu ir tomar o meu banho. Então esse foi o momento que eu tirei pra mim, e isso foi fundamental pra eu não me entregar totalmente à exaustão, né? Então é importante a gente lembrar dos nossos gostos e preferências, como para eu gravar esse vídeo, né? Eu fiz questão aqui de tentar dar uma organizada no cabelo, passar um rímel, né, um batom de leve, pelo menos ali para manter um pouco da minha essência, da minha vaidade. Então, são coisas simples, mas são coisas importantes que a gente deve prestar atenção. Eu me peguei exausta na minha maternidade, isso foi a minha surpresa. E existem algumas medidas também que eu tomei para conseguir lidar com isso, né? E eu quero aproveitar também para compartilhar com você essas medidas e ver se ajuda, né? Uma das medidas foi essa que eu citei aí, né? Dedicar um pouco de tempo pra você, né? Como no caso eu falei, o banho que eu tomava, né? Ali era o momento que eu tinha pra mim. Às vezes tirar um pouquinho desse tempo, né? No começo vai ser um pouco mais difícil, mas com o tempo a gente vai se organizando. Mas lembra disso, né? Antes de ser mãe, você era mulher, e é importante manter essa essência, embora seja bastante corrido. Uma das coisas que me ajudou também bastante foi a internet, né? Já citei. Colocar podcasts, me ajudou. Eu precisei muito de recorrer a podcasts assim, de psicólogos, né? Pra lembrar sobre como lidar com a ansiedade, com a tensão. Coloquei outras mães também, procurei conteúdo de outras mães pra ver como que elas estavam lidando com o dia a dia. Seguindo nas redes sociais, perfis dessas mães que tinham mais a ver com a minha realidade ou com o meu estilo de vida, com os meus interesses. Esses conteúdos, eles ajudam bastante. A gente lembrar que, olha, você tá indo bem, né? E outras vezes pegar algumas dicas para tornar o dia a dia mais prático, né? Então o conteúdo da internet ajuda bastante, e também tá um pouco a par, né? Do que tá acontecendo fora da sua casa, da sua maternidade, para você ter uma noção de mundo também, para não ficar totalmente alienada. Uma coisa muito importante é conversar com outras mães. Então eu procurei mães que estavam vivendo realidade próximas de mim e fui visitar elas, recebi visita delas. Isso foi tão maravilhoso, né? Porque eu me cobrava tanto. Então é tão bom ter uma mãe que ajuda a gente a mostrar pra gente que não, tá tudo certo, né? Ou então também mães que tem um filho que tá um pouquinho mais pra frente, né? Pra mostrar que não, tá tudo certo. Que nem o meu bebê, ele tava ficando muito gordinho. E a pediatra falou que tinha que fazer uma dieta nele. E dieta, tinha que diminuir as mamadas dele. E ele mama livre demanda, ainda mama livre demanda. E eu achei isso absurdo, porque o que a gente vê de orientação mais nova é que não tem que reduzir a livre demanda. Então eu recebi uma visita de uma amiga, filho dela um pouquinho mais velho, magrinho hoje, né? Magrinho assim, normal, com 4, 5 anos. E ela falou, não, olha, meu bebê ele era gordinho, mas depois que ele engatinhou, ele foi e emagreceu. E isso aconteceu com meu filho. Ele tava bem gordinho ali com 4, 5 meses, né? E foi até os 9 meses. Depois, quando ele começou a engatinhar ali com 9 meses, pronto. Né? O menino foi esticando, foi mais crescendo e ganhando menos peso, que é o que acontece. Então foi muito legal. Ela até mostrou uma foto, né, ali com o comprimento e o peso dele. Realmente, depois que o bebê dela começou a crescer, a engatinhar, depois que o bebê dela começou a engatinhar, ele começou a emagrecer, né? Porque começou a gastar mais energia, e é normal, né? Então começa a ganhar menos peso e a esticar. Isso acontece mesmo. Então eu não tinha essa noção, e essa minha amiga, ela trouxe a noção. Então é importante conversar com outras mães que estão vivendo a realidade ali, cuidando do filho no mesmo tempo que você, ou um pouquinho mais pra frente, que vai te dar bastante macetes para você lidar com essa maternidade. E basicamente é isso, né? Já falei sobre a questão de baixar os padrões, né? É importante baixar os padrões.
Então os padrões que estabeleceu antes da maternidade, a gente vai levando no início da maternidade, que ele vai sobrecarregando muito a gente. Então é importante você reavaliar. Se realmente não tem como você não fazer isso, né? Eu falei das telas, sobre eu dar ali um pouquinho de tela numa viagem. Eu queria totalmente zero telas. Mas naquela oportunidade foi uma coisa importante, que ajudou bastante. Uma outra coisa é a questão do sal. Então eu não dei sal pro meu filho até ele fazer 1 ano. Mas houve situações da gente sair, comer em restaurante e eu precisar de alimentar ele, né? Dele comer ali uma comidinha e tudo com sal. Então eu priorizei aquilo que dava para pegar sem sal, era um vegetal, né? Saladas ali que você vai temperar a gosto. Então eu pegava ali um brócolis, uma batatinha, coisas assim. E eu mesma não colocava sal, mas aí um arrozinho, feijão com sal, daí eu pegava uma carninha ali com sal, eu pegava e dava pra ele, porque eu entendi que era mais importante dar comida pra ele, mesmo que com sal, do que não dar. E era importante pra mim estar naquele restaurante, pro meu emocional também, né? Então era importante, eu tive que baixar meus padrões nesse momento, quebrar a regra e dar ali o alimento com sal. E tá tudo bem, foi aquela vez, pronto, acabou, né? Então, às vezes a gente tem que reavaliar mesmo a circunstância e baixar os padrões vai te ajudar também a ficar menos exausta, né? E organizar alguma coisa pra fazer de antes do bebê vir, né? Como antes de eu ter o meu bebê, a gente costumava muito receber pessoas pra comer pizza, pra um almoço, uma janta. Então, eu sempre estava chamando pessoas. Então, logo no início, foi um pouco delicado, né? A gente organizou algumas visitas mesmo, que as pessoas vieram visitar o bebê, mas não era a mesma coisa de antes. Mas depois que ele ficou um pouquinho mais velho, ali com uns 4, 5 meses, perto do 6º mês, então daí eu comecei a chamar o pessoal para comer uma pizza, para almoçar, né? Então essas coisas ajudaram bastante a eu estar em contato com outras pessoas, né? Eu procurei fazer isso mais, de preferência um pouquinho mais cedo, ali 6 horas, 7 da noite, né? Ou então o almoço mesmo, meio do dia, para não atrapalhar a rotina noturna do bebê, porque depois a gente acaba sofrendo, e eles também, né? Então, levando em consideração o bebê, eu procurei organizar mais durante o dia. Então, organizar coisas que eu fazia antes, né, da maternidade é algo que ajudou bastante. Bom, tem muito mais coisa aí que é possível fazer. Uma outra coisa que eu fiz, que foi necessário, tá lá no baixar os padrões, foi colocar na creche, né? Não tinha nenhuma vontade de que meu filho frequentasse a creche, mas eu vi que isso foi essencial para eu poder descansar emocionalmente mesmo, né? Não sair desse estado de alerta que a gente entra na maternidade, que fica o tempo todo ali pensando no bebê, né? Fissurado no bebê. Ai meu Deus, será que tá colocando o dedo na tomada, pegando uma faca, se jogando da escada? Então eu precisava de me desligar desse estado de alerta, então eu coloquei ele na creche. Além do mais, eu também percebi que a minha saúde estava sendo bastante impactada. Eu estava precisando de fazer um exercício. E essa é a oportunidade onde eu faço exercício, tenho feito cursos também, com essa perspectiva de voltar para o mercado de trabalho, assim como vídeos como esse, que é um projeto meu, né, de começar a criar conteúdo para a internet. Então eu só consigo fazer porque eu bati meus padrões e coloquei o meu bebezinho na creche. Antes eu fui atrás de me informar onde que era o local, né, como que ia ser, mas foi muito importante eu reavaliar isso para eu começar a cuidar da minha saúde emocional, né? Espero que esse vídeo seja de bastante ajuda para você, que você possa organizar também a sua maternidade de maneira sim, continua sendo cansativo a maternidade, isso a gente vai levar aí por muito tempo, mas que a gente possa encontrar recursos para tornar ela mais leve, que é o que a gente precisa, de estar bem 100% para poder dar o nosso melhor para o nosso bebê, né? Como eu disse lá no começo, eu não conheço nenhuma mãe que está exausta que não seja uma boa mãe. Então, você está de parabéns. Ainda mais por você estar procurando conteúdo como esse, isso revela muito mais a respeito da maravilhosa mãe que você é. Perceba isso também,
né? E parabéns por você estar procurando aí conteúdos como esse que também servem como rede de apoio para você levar a sua maternidade dentro do que é possível mais leve e com certeza se tornar ainda uma mãe melhor para o seu bebê. Parabéns pelo seu esforço, pela maravilhosa mãe que você é. E espero nos vermos no próximo vídeo.